Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos dar início à resolução da lista de exercícios que fala sobre conservação da quantidade de movimento. Hoje vamos fazer a primeira questão, que tem o seguinte enunciado: um canhão de artilharia horizontal de 1 tonelada dispara uma bala de 2 kg que sai da peça com velocidade de 300 metros por segundo. Admita a velocidade da bala constante no interior do canhão e determine a velocidade de recuo da peça do canhão. Bom, pessoal, para entender essa questão, nós temos que desenhar dois momentos diferentes. Um, quando o canhão e a bola estão juntos, ou seja, quando o canhão ainda não lançou o projétil, e, e o outro momento é quando o projétil já foi lançado pelo canhão. Então, temos aqui no lado esquerdo essa primeira situação, tá certo? E essa figura daqui está representando a situação onde que o canhão já lançou a bola de canhão, tá certo? Quando ele lança a bola de canhão, o projétil é lançado para frente com uma certa velocidade, que eu chamei de Vzinho, tá certo? E o canhão, por sua vez, recua com uma certa velocidade, que eu chamei de Vzão, para trás, tá certo? E uma coisa que você tem que ressaltar é que tudo isso que acontece com o projétil e com o canhão são forças internas a esse sistema que eu vou chamar de canhão e bola. Por que isso é importante? Porque se são forças internas, a quantidade de movimento linear ou que tem no sistema, ela é conservada, ou seja, o que tem antes nessa situação tem que ser necessariamente igual a que tem nessa situação daqui. Então é isso aqui que está retratando essa expressão daqui. Ou seja, o somatório de todas as quantidades de movimento linear que existe nessa situação aqui, antes, tem que ser igual ao que está no lado direito, ou seja, o que acontece depois, nessa situação daqui. E quem é a soma da quantidade de movimento antes? Vai ser a soma da quantidade de movimento do canhão antes, mais a quantidade de movimento linear antes da bola de canhão, tá certo? E no estágio depois, os mesmos objetos, só que trocando o antes pelo depois, tá certo? Repare que aqui eu desenho uma setinha em cima dos Qs, aqui e aqui e aqui. Por quê? Porque a quantidade de movimento linear é uma quantidade vetorial. Então essa setinha serve para representar esse detalhe, tá certo? Mas nossa questão fica simplificada porque ele fala que o objeto, a bola e o canhão, vai se movimentar ao longo de um mesmo direção, ou seja, ao longo do eixo X. Então, essa expressão aqui, que é uma expressão vetorial, se transforma em uma só equação escalar. Então, toda a álgebra linear que nós conhecemos do ensino fundamental serve para resolver a nossa questão. Então, vamos lá. O que tem antes aqui, a quantidade de movimento do canhão antes, se vocês podem perceber, como ele está em repouso, a velocidade é zero. Se a velocidade é zero, a sua quantidade de movimento linear ela é nula, ela vale zero. Da mesma forma, a bala, que ela também está em repouso. Então, tudo aqui que está no lado esquerdo dessa expressão daqui, ela fica zero. Perfeito? Show de bola. E quem é a quantidade de movimento linear do canhão depois? Vai ser a massa dele vezes a velocidade. Mas cuidado com o sentido dessa velocidade. Que eu disse que ela vai ter a mesma direção, no eixo X. Mas temos que dizer o sentido. O sentido vai ser dado pelo sinal. Esse sinal de menos está dizendo que a velocidade do canhão depois está apontando no lado negativo do eixo X que eu adotei aqui como sendo para a direita. E da bala vai ser a massa dela, que é mzinho, vezes a velocidade dela, vzinho. Que como está apontando para a direita, vai ser mais, tá certo? Esse mzão, eu esqueci de falar, é a massa do canhão. E essa vzão, que eu já falei, é a velocidade do canhão de recuo, tá certo? Então, vou passar esse termo daqui para o lado esquerdo e vai ficar mzão vezes vzão é igual a mzinho vezes vzinho. Agora eu vou passar esse mzão que está multiplicando, dividindo para o outro lado. Então vai ficar mzinho sobre mzão vezes vzinho. E quem é a massa da bala? É 2 gramas. Quer dizer, 2 gramas não, perdão, 2 quilos.
E a massa do canhão é 1 tonelada, ou seja, 1.000 quilos. E quem é a velocidade da bala? Ele fala 300 metros por segundo. Ou seja, resolvendo essa conta, vocês vão contar que a velocidade de recuo do canhão, que é a visão, vale 0,6 metros por segundo. E ela está apontando para a esquerda. Tá certo? Com isso, nós resolvemos essa questão e até o próximo vídeo.